Bom dia, então, pessoal. Nós vamos fazer agora a correção das atividades que ficaram na semana passada sobre as razões trigonométricas, certo? Tinham lá numa lista em PDF 6 questões para aplicação das razões trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente, certo? Para trabalhar com seno, cosseno e tangente, nós temos que considerar os 3 lados de um triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o maior lado deles e sempre oposto ao ângulo reto, e os outros 2 lados que formam o ângulo reto, que são chamados de catetos. Tá? Esses catetos, dentro das razões trigonométricas, normalmente eles são chamados ou de cateto oposto ou de cateto adjacente. Como que nós consideramos a ideia de ser cateto oposto ou de ser cateto adjacente? Vamos para a primeira questão, que daí isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos considerar essa questão aqui. Ó. Vocês estão vendo esse ângulo que eu tenho aqui? Esse é o ângulo em destaque, certo? Essa medida aqui é a hipotenusa, porque ela fica oposta ao ângulo reto. E esses 2 lados aqui, eles estão formando o ângulo de 90 graus, então eles são chamados de catetos. O cateto que encosta no ângulo que eu estou considerando é chamado de cateto adjacente. O cateto que fica na frente do ângulo que eu estou considerando é chamado de cateto oposto. E nessa questão aqui, para mim calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo indicado, eu primeiro preciso saber a medida dessa hipotenusa. Então, eu vou recorrer ao teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar o 4,8 ao quadrado mais o 3,6 ao quadrado e vou chegar na medida da hipotenusa, que é igual a 6. Depois que eu cheguei na medida da hipotenusa, que é igual a 6, eu vou aplicar as razões trigonométricas. Seno, medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é 3,6, a hipotenusa é 6, dividido 3,6 por 6, eu chego no valor do seno, que é 0,6, certo? Depois, o cosseno é a medida do cateto adjacente, que nesse caso é 4,8, dividido pela hipotenusa 6, que vai dar, então, 4,8 dividido por 6, a 0,8. E, para finalizar, calcular a tangente desse ângulo aqui, nós vamos pegar a medida do cateto oposto, que é 3,6, dividido pela medida do cateto adjacente, que é 4,8, que vai dar 0,75. Na letra B, também nós temos, então, um ângulo em destaque aqui. Um dos catetos mede 5, o outro também mede 5 e falta a hipotenusa. Para achar essa hipotenusa, então, aplicamos o teorema de Pitágoras. Quadrado hipotenusa igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que vai me resultar numa hipotenusa igual a 7,1. Depois que eu achei a hipotenusa, eu vou utilizar as medidas dos lados, que são os catetos mais a hipotenusa, para achar os valores do seno, do cosseno e da tangente daquele ângulo agudo. Então, o seno e o cosseno são iguais. Por quê? Porque as medidas dos 2 catetos são iguais também. Então, seria cateto oposto 5 dividido pela hipotenusa 7,1. Logo, o seno daquele ângulo em destaque é 0,7. A mesma coisa para o cosseno. Cateto adjacente 5 dividido pela hipotenusa 7,1. O cosseno igual a 0,7. E a tangente, nesse caso aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é o mesmo que 5 dividido por 5 igual a 1. Já na letra C, nós temos a hipotenusa e o cateto adjacente. Falta para mim o cateto oposto. Então, também pelo teorema de Pitágoras, né, nós podemos determinar hipotenusa ao quadrado, que seria 7,4 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais o cateto oposto que eu indiquei pela letra C, elevado ao quadrado. O quadrado de 7,4 menos o quadrado de 7 vai dar a raiz de 5,76 e o cateto oposto ao ângulo ali, então, nesse caso, vai ter a medida de 2,4 centímetros, certo? Considerando esse cateto oposto, eu vou determinar agora as razões trigonométricas, os valores do seno, do cosseno e da tangente daquele ângulo agudo aqui, ó, desse ângulo em questão aqui. Considerando, então, que esse lado aqui é o cateto oposto e esse lado aqui é o cateto adjacente. Nessas condições, nós vamos ter o seguinte: seno é o cateto oposto 2,4 dividido pela hipotenusa 7,4. O valor do seno aproximadamente é 0,32.
Cateto adjacente, cosseno, quer dizer, cateto adjacente 7, dividido pela hipotenusa 7,4, nós temos o cosseno igual a aproximadamente 0,94. E a tangente, cateto oposto 2,4, dividido pelo cateto adjacente 7, o valor aproximado da tangente, nesse caso aqui, então, é igual a 0,34. Nessa questão 2 aqui, vocês tinham um triângulo retângulo, onde um dos ângulos agudos media 23 graus. A hipotenusa do triângulo media 13 centímetros. O cateto que é adjacente ao ângulo de 23 mede 12 centímetros e o cateto oposto mede 5 centímetros. Então, considerando esse triângulo da figura, vocês teriam que determinar os valores com duas casas decimais do seno, do cosseno e da tangente de 23 graus. Então, a gente sabe que seno é cateto oposto dividido por hipotenusa, cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa e tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu vou pegar as medidas. Para o seno de 23, 5, que é o oposto, dividido por 13, 0,38. Para o cosseno, 12, que é o cateto oposto, dividido por 13, que é a hipotenusa, o cosseno, 0,92. E a tangente, 5, que é o cateto oposto, dividido por 12, que é o cateto adjacente, 0,38, certo? Já na letra B, em relação ao ângulo complementar, o que é um par de ângulos complementares? É um par de ângulos que soma 90 graus. Então, se eu conheço um ângulo que mede 23, para achar o outro ângulo que falta ali, eu vou pegar 90, que é a soma dos ângulos complementares, menos 23. Então, aquele ângulo que está ali no lado B, em cima, que não está destacado, é um ângulo de 67 graus. O complemento dele, vocês podem observar que o seno e o cosseno aparecem invertidos, justamente por causa daquela teoria de ângulos complementares que vocês estudaram lá no 8º ano de ensino fundamental. Mas, então, para o seno de 67, o cateto oposto é o 12, porque daí agora o 67 eu vou considerar que ele está aqui em cima, então o 12 é o oposto a ele, certo? E o 5 é adjacente a ele. Então, 12 dividido por 13, 0,92. O cosseno, 5 dividido por 13, 0,38. E a tangente, que é o 12, cateto oposto, dividido por 5, é o cateto adjacente, 2,4. E assim a gente achou, então, os valores de seno, cosseno e tangente dos dois ângulos agudos do triângulo com duas casas decimais. Nessa questão 3 aqui, gente, nós temos, então, que com o auxílio das razões trigonométricas e também da tabela trigonométrica, que é uma tabela que apresenta os valores de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos até 90 graus, que é basicamente o que vocês fizeram na semana passada, só que daí vocês trabalharam com os valores exatos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 graus. Vocês vão achar com as medidas dos lados quanto mede o seno, cosseno e tangente e aproximadamente quanto mede cada um desses ângulos que estão aqui dentro em questão, certo? Então, no primeiro triângulo, nós temos uma hipotenusa medindo 15, um cateto medindo 12 e um cateto medindo 9. O seno, cateto oposto 9 dividido pela hipotenusa 15, 0,6. O cosseno, cateto adjacente 12 dividido pela hipotenusa 15, 0,8. E a tangente, cateto oposto 9 dividido pelo cateto adjacente 12, 0,75. Para eu achar esse ângulo alfa aqui, eu vou lá na tabela trigonométrica e vou procurar a linha que tem no seno 0,6, o cosseno 0,8 e a tangente 0,75. E vou usar o ângulo mais próximo, que nesse caso vai ser o ângulo de aproximadamente 37 graus. Como o ângulo alfa e o ângulo beta estão no mesmo triângulo, eles são complementares. Então, eu poderia fazer 90 menos 37, que eu chegaria no mesmo 53, ou aplicar também as razões trigonométricas, né? Onde o seno daria 0,8, o cosseno daria 0,6 e a tangente 1,3, e procuraria lá na tabela trigonométrica a linha do ângulo mais próximo desses valores aqui, que também é os 53 graus.
Já na letra B, o procedimento é semelhante, só que está faltando a hipotenusa para mim aqui. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar numa hipotenusa de aproximadamente 18,8, certo? Que é essa medida aqui, ó. Então, 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado vai chegar na medida de hipotenusa, que é 18,8. Aplicando, então, o seno de gama, né? Que é o ângulo em destaque ali, 10 dividido por 18,8, 0,53. O cosseno de gama, 16, que é o cateto adjacente, dividido pelo 18,8, que é a hipotenusa, 0,85. E, na tangente de gama, 10 dividido por 16, 0,625. Localizando lá na tabela trigonométrica a linha do ângulo que tem os valores de seno, cosseno e tangente mais próximos desses aqui, nós temos, então, 32 graus. Novamente, reforçando a ideia de complementares. Como a gama e lambda estão dentro do mesmo triângulo, eles são ângulos complementares e a soma deles é 90 graus. Então, eu poderia fazer 90 menos 32, que eu chegaria no 58, ou aplicar as razões trigonométricas e localizar essas medidas aqui lá na tabela de razões, que eu também chegaria no valor de 58 graus. Nessa questão número 4 aqui, nós temos a ideia de um observador que verifica uma antena que tem 20 metros de altura. E esse observador tem a altura de 1,70 m. Na primeira posição, o ângulo de visão dele do topo da torre é o ângulo de 39 graus. Na segunda posição que ele para, o ângulo de visualização dele do topo da torre é de 64 graus. A gente quer saber qual é a distância que ele percorreu desse ponto até esse ponto aqui. Então, inicialmente, eu vou considerar a distância toda e depois eu vou subtrair. Mas, para isso, eu primeiro preciso pegar a altura da torre menos a altura do observador. Então, 20 metros menos 1,7. A altura que eu vou considerar para o triângulo, nesse caso aqui, vai ser de 18,3. Esse 18,3 é o cateto oposto ao ângulo de 39 graus, e eu quero achar o cateto adjacente. Então, eu vou usar a relação métrica tangente. Tangente de 39 é igual a 18,3 dividido pelo cateto adjacente. Lá na calculadora ou lá na tabela trigonométrica, eu vou procurar quanto é a tangente de 39, que dá 0,809. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos chegar que o cateto adjacente é igual a 18,3 dividido por 0,809. Ou seja, todo esse pedaço aqui mede 22,6 metros. Agora, eu vou considerar o ângulo de 64 graus para achar essa distância aqui. E depois eu vou subtrair as duas. Aplicando também a tangente, porque eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, né? A tangente de 64 é igual a 18,3 dividido pelo cateto adjacente. Aplicando a operação da razão tangente, nós vamos chegar na distância de 8,9 para esse pedaço. Como eu quero saber a distância que ele andou da primeira posição até a segunda posição, que é essa distância aqui, eu vou pegar a distância toda, 22,6, menos o 8,9, que é a distância do segundo ponto. Aproximadamente, então, ele se deslocou 13,7 metros. No exercício número 5, vocês tinham que calcular aproximadamente a área do trapézio, certo? Para calcular a área do trapézio, nós normalmente utilizamos base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Porém, nesse trapézio que eu tenho aqui, eu tenho a base menor medindo 11, a base maior medindo 21, e eu não tenho a altura, certo? Eu só tenho o ângulo de 58 graus ali. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é a altura. Para eu poder determinar a altura, eu vou estabelecer duas projeções ortogonais, aqui e aqui, que vão separar o trapézio em dois triângulos retângulos, um em cada ponta, e mais um retângulo no meio. Essa medida aqui em cima e essa medida aqui embaixo, pela projeção ortogonal, são a mesma. Então, eu vou pegar o 21 menos o 11, que vai dar 10, e esse 10 eu vou dividir por 2. E eu encontrei a medida de um dos catetos desse triângulo aqui embaixo. Certo? Então, se eu tenho um cateto aqui que mede 5 e o outro cateto aqui que é o H,
e o ângulo é 58, eu vou aplicar a relação tangente para achar essa altura H aqui, certo? Então, a tangente de 58 é igual à altura, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, 5. A tangente de 58 é 1,6. Multiplicando 1,6 por 5 pela propriedade fundamental das proporções, nós podemos dizer, então, que a altura desse trapézio é 8 centímetros. Agora que eu tenho a altura dele, eu tenho todas as informações para poder calcular a área. Então, eu volto nessa formulazinha aqui, certo? Onde eu vou ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é o 21, mais a base menor, que é o 11, vezes o 8 dividido por 2. Somando, então, primeiro que está entre parênteses, 21 mais 11, 32. 32 vezes 8 vai dar 256, e 256 dividido por 2, nós temos a área desse trapézio, então, que é 128 centímetros quadrados. E por último, nessa questão número 6 aqui, uma questão que trabalha mais a questão da acessibilidade. Vocês sabem que a acessibilidade hoje em dia está muito presente no dia a dia nosso, né? Por causa das pessoas que têm necessidades especiais de locomoção. Então, vocês conseguem observar aqui uma figura de uma calçada que tem um piso tátil e uma rampa lateral. A altura do meio-fio é de 15 centímetros, o comprimento desse desvio para poder descer até a estrada é de 1,8 metros, tá? E eu quero saber, então, qual é a inclinação, o ângulo de inclinação que nós temos formado aqui, ó, nesse pedaço do triângulo para formar o piso da rampa. Então, eu vou isolar essa figura dessa maneira, e esse ângulo eu não sei, eu chamei ele de ângulo θ, que é esse símbolo grego aqui. O comprimento aqui é de 1,8 metros e a altura aqui é de 15 centímetros. Só que como aqui eu tenho metros e aqui centímetros, eu vou transformar aqui também em metros, certo? Então, 15 centímetros corresponde a 0,15 metros. O cateto adjacente e o cateto oposto, e eu quero achar o ângulo. Então, como eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, nesse caso aqui eu vou estar utilizando a razão tangente, dividindo o 0,15, que é o cateto oposto, pelo 1,8, que é o cateto adjacente, chegando num valor de aproximadamente 0,83. Esse 3 é uma dízima periódica, certo? Aplicando a propriedade inversa do valor da tangente, eu consigo achar, então, aproximadamente o valor do ângulo, ou indo na tabela trigonométrica e procurando na tangente o valor mais próximo disso daqui, nós vamos chegar que esse ângulo mede aproximadamente 5 graus. Espero que essa explicação tenha auxiliado vocês, tá? Qualquer dúvida podem chamar no privado. E está indo para vocês hoje um formulário avaliativo para a gente encerrar essa parte das razões trigonométricas e relações métricas, certo? Para iniciar, então, a trigonometria na circunferência. Um forte abraço a todos. Não vejo a hora de chegar dia 2 de agosto para a gente poder retornar às nossas atividades normais. Tudo de bom.